Bom dia, meus amores. Oi, crianças amadas da tia. Hoje, nesta quinta-feira, dia 26 de novembro, nossa aula de geografia, crianças. Como vocês estão, crianças? Tia Dinalda espera que vocês estejam todos bem, certo, meus amores? Na nossa aula de geografia, nós vamos estudar no capítulo 8, cuidando da natureza. Quais são os cuidados que vocês têm com o meio ambiente, com a natureza? Né, meus amores? Nós devemos ter todo esse cuidado com a natureza. Com atitudes simples, nós podemos demonstrar o nosso cuidado com a natureza. Por exemplo, não jogar lixo no chão, né? Não desmatar, não queimar, não poluir os rios, fazendo a reutilização de alguns objetos que dão para reciclar, como pneu de carro, pneu de bicicletas, garrafas PET, que dá para reutilizar, né, crianças? Nós vamos refletir sobre como nós podemos ajudar a natureza e a se recuperar das agressões que nós, seres humanos, causamos a ela. Vamos lá. A exploração dos recursos naturais. Como é que nós podemos explorar esses recursos naturais sem causar danos à natureza? Aqui nós vamos falar sobre a exploração dos recursos naturais. A exploração de recursos naturais é importante para o desenvolvimento de algumas atividades econômicas realizadas por nós, seres humanos. No entanto, problemas ambientais graves podem ocorrer quando essa exploração é feita de maneira inadequada, de maneira errada. Quando nós fazemos essa exploração dos recursos naturais de maneira errada, ela causa danos ao nosso meio ambiente. Vamos conhecer um pouco mais sobre alguns desses problemas ambientais. Mas agora vamos falar dos problemas ambientais que acontecem quando nós fazemos a exploração dos recursos inadequados desses recursos naturais. Ó, o desmatamento e queimada. Observe essa imagem, crianças. O que vocês observam nessa imagem? O que essa imagem está poluindo o nosso meio ambiente? Aqui é o que? Uma queimada. Então, o desmatamento, ele é realizado com diversas finalidades. Entre elas, a exploração de quê? Da madeira, o plantio de lavoura e também a formação de postagem, né? De pastagens, que é o pasto da terra, né? Aquela raminha da terra que serve para os animais se alimentar. Apesar de ser proibido no Brasil, as queimadas são proibidas no Brasil. Apesar de ser proibida no Brasil, a retirada da vegetação natural é constantemente realizada, né? Apesar de ser proibida, mas ele ainda é bastante realizada. A queimada em geral, ela é feita para limpar áreas desmatadas, a fim de serem utilizadas em atividades agropecuárias. Essa prática, ela causa danos ao solo, causa danos ao solo, né? E principalmente o que? A poluição do ar. Essa poluição aqui, ó, tá vendo? Aqui tá a fumaça, ela está o quê? Poluindo o ar. E é por causa da emissão desses gases tóxicos e fumaças que acontece a poluição no ar. Aqui é um exemplo, né, que é o que? O desmatamento e queimada. Fizeram o quê? Quando nós desmatamos de maneira inadequada, o que acontece? Polui, além de tá maltratando o solo, né, ainda está poluindo o meio ambiente, pode trazer doenças para nós seres humanos. Agora, observem essa imagem, crianças. Aqui é o que? A erosão. Vocês podem observar aqui, ó, a parte do solo aberto, tá vendo, ó? A erosão, ela é causada por agentes naturais. São agentes naturais, são agentes da natureza que desgastam o solo, como o quê? A ação dos ventos e das chuvas. Quando chove muito, acontece esse tipo de erosão, né, ó? Ela é causada por agentes naturais mesmo, do vento e da chuva. Mas o ser humano, ele ainda agrava a erosão do espaço rural com as queimadas do desmatamento, pois essas práticas deixam o solo desprotegido,
com a retirada da vegetação e, consequentemente, exposto às ações erosivas que podem formar grandes buracos no terreno, tá vendo? Ó? Os grandes buracos no terreno que pode causar. E vocês sabiam que não só acontece erosão na zona rural, não? Nas cidades também a erosão ocorre. Por quê? É em razão das infiltrações constantes da água das chuvas ou dos esgotos, né? Acontece aquelas infiltrações dos esgotos ou das chuvas no solo, causando os danos o quê? As moradias, causando danos às moradias e às ruas, derrubando as moradias e as ruas. Vamos agora aqui, ó. Aqui é um exemplo de quê? De poluição de quê? Do solo, gente. Aqui é uma imagem. O que vocês observam nessa imagem? É um monte de lixo, um carro, uma caçamba de lixo, ó, jogando o lixo o quê? No solo, jogando o lixo no solo aberto. Ó. O solo ele é explorado tanto para as atividades agropecuárias quanto para as atividades industriais e o extrativismo, como de areia e minério de ferro. E essas mesmas atividades, além de explorar, podem poluir o quê? O solo. Esse tipo de poluição ocorre com a contaminação por agrotóxicos e resíduos industriais, que é aqui, ó, um exemplo aqui, ó. E essa poluição do solo também ocorre com a sua contaminação pela deposição irregular de resíduos em lixões a céu aberto. Tá vendo aqui por que acontece essa poluição? Isso aqui é proibido, não pode acontecer. Essa poluição dos solos, ela ocorre o quê? Aqui é a contaminação pela deposição irregular desses resíduos, que são esses lixões no céu aberto, que não pode, é irregular. Certo, meus amores? E agora nós vamos ver sobre a poluição das águas. A água é um dos recursos naturais essenciais à vida, não apenas das pessoas, mas de todos os ecossistemas que existem no planeta. E é um bem muito escasso, ou seja, nossas reservas são poucas. Como se isso não bastasse, muitas atitudes tomadas pelo homem causam a poluição desse bem tão precioso para nós. Apesar da grande quantidade de água que existe em nosso planeta, para o consumo existe uma parcela menor. E a poluição dos rios, lagos e oceanos tem colocado essa reserva que nos resta em risco. Também estão ocorrendo mudanças climáticas por conta da poluição e do aquecimento global. E isso interfere também no ciclo da água. Lixo, esgotos residenciais e industriais são as principais causas da poluição das águas. Além disso, existe um descaso por parte da população e de alguns governantes. Falta consciência cidadã em relação à importância da água para a nossa sobrevivência. E é por isso que no dia 22 de março foi criado o Dia Mundial da Água. Se você gostou desse vídeo, muito bem, né, meus amores? Então, nós devemos ter consciências, né? Consciências, devemos explorar esses recursos naturais, mas com responsabilidade, de maneira correta. Beijos, meus amores, e até a nossa próxima aula.